Você sabia que essa reforma tributária que está no Congresso, ela é uma reforma arrecadatória disfarçada de reforma tributária? Esse é o tema de hoje. Estamos vivendo a revolução digital. A tecnologia avança para solucionar problemas da vida diária. Nós do Grupo Uniforte Segurança, conectados com o futuro, apresentamos um novo conceito de condomínios inteligentes e seguros. Conheça o aplicativo Uniforte Condomínio, tecnologia que integra soluções condominiais para você acessar, gerenciar e controlar o seu condomínio 24 horas por dia. Grupo Uniforte. Olá, estamos iniciando mais um programa A Pauta é Direito. Eu sou Ana Ricarte, advogada familiarista e diretora da Associação Brasileira de Advogados. E hoje o tema é muito interessante. Estou aqui com o Dr. Guilherme Ribeiro Pimentel, ele que é advogado especialista em direito tributário, membro da Associação Brasileira de Advogados em Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, doutor Guilherme. Eu que agradeço, doutora Ana. Joia? Estamos aqui para falar de um assunto que é interessante. Espinhoso, né? Espinhoso, está no ar aí em todas as mídias, que é a reforma tributária. Um tema muito esse interessante. tema você deve lá entrar no nosso canal, compartilhe, porque aqui a TV Síndico Legal estará trazendo vários temas. E esse tema, ele é espinhoso, porque é o seguinte: há muitos anos que nós estamos falando sobre reforma tributária. Eu me lembro desde criancinha que nós falamos assim, nós temos que simplificar o imposto, nós temos que ter o imposto único. Eu me lembro na década mais ou menos de 80, isso sim ser muito falado. O imposto único, nós vamos pagar um único imposto e isso vai favorecer a sociedade, porque no Brasil, quem ganha muito paga pouco, quem ganha pouco paga muito. E essa sempre foi uma grande discussão. E agora nós estamos com, além de ter 2 projetos de lei tramitando sobre a reforma tributária, o governo do Brasil resolveu, veja bem, estabelecer mais um plano, né, que está agora, recentemente, muito debatido, porque nós já temos algumas arestas, algumas situações polêmicas. E ele lançou Plano Mais Brasil, ou seja, veja bem, vocês estão aí, nós temos 2 PL tramitando, a 110, aliás, uma PEC, né, 2 PECs, uma 110/219, porque a gente tem que alterar a Constituição Federal para poder inserir novas formas de tributação, e a PEC 45. Bom, uma está no Senado, outra está na Câmara Federal. E essas PECs, elas são de 2019, ou seja, antes da pandemia. E agora, em 2020, o governo federal, ele apresentou no Congresso um Plano Mais Brasil, que, segundo ele, tem o objetivo de simplificar. Mas nós estamos aqui com o doutor Guilherme, que ele tem uma visão bem interessante. E eu adorei o seu artigo, e o artigo do doutor é a Reforma Arrecadatória Disfarçada de Tributária, que estará disponível para vocês no site do Síndico Legal, para que vocês possam analisar, que foi muito bem feito. E nele o senhor faz algumas considerações. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse seu artigo. Ótimo, doutora Ana. É essencial o tema a ser enfrentado hoje no Brasil. E como a senhora muito bem colocou, é um tema que vem há décadas sendo discutido no Brasil. Inclusive, tinha um projeto de lei de 2004 e que ele foi aprovado em 2018. Era uma proposta de emenda constitucional que, inclusive, ela foi
modificada, apenas incrementada algumas coisas para se transformar na PEC 110. Então, veja, é um tema que já vem sendo discutido há muitos anos mesmo. A grande discussão da reforma tributária hoje no Brasil, ela gira em torno sobre a tributação do consumo e a tributação da renda. E por que essa discussão ela é importante? Veja, a maioria dos países desenvolvidos hoje no mundo utilizam a tributação como prioritária sobre a renda. E já no Brasil, indo na contramão dos países desenvolvidos, a gente tributa mais o consumo do que a renda. Em 2020, o atual governo apresentou o projeto de lei 2337 e o 3887, o primeiro é para a reforma do IR e o segundo para a reforma do PIS e COFINS, são duas contribuições para a Seguridade Social, e o principal projeto de lei a qual o artigo mais critica é o PL 2337, que trata da reforma do imposto de renda. Essa reforma do imposto de renda, ele, na realidade, atinge a todos nós, né? Todos nós que, na realidade, temos uma renda já no patamar tributável, né? Exato. E qual é o grande pano de fundo aí dessa reforma do imposto de renda? Porque nós sempre entendemos que deveriam tributar grandes rendas, né? Exato. Então, isso vai mudar como? Para mim, que sou profissional, liberal, para as pessoas que são servidoras públicas, né? Porque todos nós pagamos imposto de renda. Exato. O projeto de lei, ele visa aumentar aquela faixa, isso se tratando do imposto de renda pessoa física, tá? Sim. Ele visa corrigir, que já não vem com correção há 5 anos, aquela Sim. tabela progressiva do imposto de renda. Então, visa isentar rendas de até R$ 2.500, atualizando aquela tabela progressiva do imposto de renda pessoa física, e tenta modificar também o imposto de renda de pessoa jurídica. O projeto de lei quer reduzir de 15% hoje o imposto de renda pessoa jurídica para 8%. Então, haveria aí uma redução. De quase metade do valor, Exato. 50%. O contrassenso é o seguinte, vão reduzir a alíquota do imposto de renda pessoa jurídica, mas eles vão tributar a distribuição de lucros e dividendos a 15%. Então, hoje, no Brasil, o nosso sistema tributário, ele não tributa a distribuição de lucros e dividendos. Sim. Há uma isenção desde 1995 da distribuição de lucros e dividendos. E é importante essa isenção, né? A gente busca entender por que se isentou a distribuição de lucros, né? A gente está falando de distribuição de lucros, olha, parece-me justo tributar a distribuição de lucros, né? É ganho, é renda. Exato. Só que o que acontece? A tributação hoje na pessoa jurídica, ela já é alta. Então, se você tributar a distribuição de lucros, acaba que você aumenta demais a carga tributária da pessoa jurídica. Então, é por isso que desde 1995, e aí também incentivando essa distribuição de lucros para que concentre dinheiro nas pessoas físicas e não só nas empresas, incentivando a distribuição, certo? E dentro do sistema tributário nacional, tributou-se mais o imposto de renda da pessoa jurídica quando ela realiza suas vendas, e aí já se tributa o imposto de renda, do que a própria distribuição de lucros. E aí, beleza. Passou-se todo esse tempo, agora a grande discussão é tributar a distribuição de lucros e dividendos. E aí, para poder fazer isso, precisa equalizar o sistema tributário. Sim. De forma que reduza o imposto de renda à pessoa jurídica quando ela fatura, realiza suas vendas, presta seus serviços, e para que então possibilite a tributação da distribuição de lucros e dividendos. Tem que haver essa equalização. Sim. Será que é porque lá em 1995 a gente ainda não tinha empresas com faturamentos muito altos? Perfeito. Porque o mundo ele muda muito, né? E nós vivemos Perfeito. numa sociedade que de lá para cá, por exemplo, de 95, tem empresas que não existiam, como as startups, que têm grandes arrecadações e Exato. pouca venda. Porque existem empresas que elas não têm o produto delas é imagem, né? Então, e aí começaram milhões na distribuição de lucros, e aí o governo viu isso, essa mudança na sociedade para poder inverter e equalizar esse tributo? Exato. Para você ter uma ideia, uma pesquisa recente do INSPER revelou que 150 mil empresas hoje, que são do regime tributário do lucro real, geralmente são grandes empresas,
elas são responsáveis por 70% da arrecadação tributária do país. Nossa. Então, me parece que eles estão tentando mirar essas grandes empresas para poder tributar essa distribuição de lucros e dividendos, e aí, assim, tentando focar naquelas empresas com capital aberto em bolsa, por exemplo. São grandes empresas, tá? Porque, inclusive... Então, o microempresário e o pequeno empresário não deve ficar tão preocupado assim, né? Exato. A distribuição de lucros não vai acontecer quando essas microempresas e empresas de pequeno porte distribuírem seus lucros, porque elas estão, geralmente, no regime do Simples Nacional. Então, elas não vão ter essa distribuição de lucros. Somente empresas do lucro real e do lucro presumido que faturam acima de 4,8 milhões. E nós, pessoas físicas, né, profissionais liberais, que de repente não nos constituímos numa empresa, né, ou estamos ali trabalhando como pessoas físicas mesmo, prestadoras de serviço, mas como pessoas físicas. Vai ter um grande impacto? O que o doutor visualizou com relação a isso? Veja, com relação à pessoa física... Vai corrigir a Vai tabela. corrigir a tabela, o que, assim, não é, ao meu ver, já é muito demorado para se ter feito isso. A tabela vem com 5 anos que ela não sofre a correção monetária, a correção da faixa de isenção, e ela começa em 7% e vai até 27,5%. Então, me parece que, assim, fazer isso agora que a inflação, por exemplo, dos últimos 12 meses está quase 10%, me parece que precisava aumentar mais ainda essa faixa de isenção. É exatamente isso que eu quero saber, porque o salário e a nossa renda, ela não aumentou tanto assim. Muito pelo contrário, depois da pandemia, tendo em vista o aumento do dólar, nós ficamos foi mais pobres, né? Exato. Na realidade, a classe média empobreceu muito, a classe pobre mais ainda. E esse ajuste, ele traz um certo equilíbrio ou ainda falta muito ainda? Acredito que ainda falta, doutora Ana. Olha, é extremamente ruim essa não atualização anual do imposto de renda. Porque a inflação no Brasil, historicamente, ela é muito alta. Já foi 13%, 12%, 14%. E isso a gente vê com a Selic que acompanha a inflação, né? E deveria, sim, a atualização da tabela do imposto de renda acompanhar, pelo menos, a inflação, a atualização até do nosso salário mínimo, que é totalmente defasado. Então, veja, me parece que essa reforma tributária, e aí por que eu falo, né, disfarçada de arrecadatória, é justamente fazendo o entrelaçamento entre o projeto de lei 3887, que traz a reforma do PIS e COFINS. E aí é a concentração da crítica até do artigo. Porque, veja, não basta a gente fazer uma reforma do imposto de renda, trazer uma redução da carga tributária para o imposto de renda e aumentar a tributação do consumo. Veja, historicamente também, no Brasil, sempre se tributou o consumo. Muito mais o consumo do que a renda. E as pessoas pensam o contrário, que o grande peso no Brasil é o imposto de renda. E, na realidade, não é. Não é. É a tributação sobre o consumo. É isso que pesa no nosso bolso. É isso que pesa no bolso da pessoa de baixa e média renda. Sim, porque se você compra uma caixa de fósforo, você está pagando imposto. Aliás, você nasceu, acordou, você já está pagando imposto. Então, e isso não tem classe social. Não. Isso acontece com todos nós. Tudo que compramos, nós estamos pagando imposto municipal, imposto estadual, imposto da indústria, imposto de toda a ordem. E a carga é altíssima. Exato. É que nós não compramos com aquela divisão que os americanos fazem, que Perfeito. É o quanto você está pagando pelo produto e o quanto você está pagando de imposto para o governo. Isso é um ponto muito interessante que diz respeito à tributação sobre o consumo. Veja, a tributação sobre o consumo é ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Todos eles com características distintas, né? Mas incidem sobre fatos que revelam consumo. Sim. Certo? E a tributação sobre o consumo no Brasil, ela é de forma indireta. Olha que loucura, para você calcular e apurar o ICMS, para o quantum de pagar o ICMS, você precisa adicionar o próprio ICMS na base de cálculo do ICMS. Nossa, que absurdo. Então, né? Você percebe que a gente paga tributo em cima de tributo
E isso acontece essencialmente nos tributos sobre o consumo. E isso deixa o sistema tributário perverso, Uhum. porque ele não é transparente, Sim. não é eficiente, não é justo. Quando você compara o tanto que uma pessoa de baixa renda ganha ou uma pessoa de média renda ganha com a carga tributária que ele paga sobre os materiais de higiene, alimentação, os materiais de consumo mesmo, combustível e etc., você vê que essa relação entre o que ele paga e a sua renda é muito maior do que uma pessoa rica, por exemplo. Então, o rico ele não vai sentir muito a tributação sobre o consumo, porque para ele 20% sobre o alimento não faz diferença. Ele vai pagar os R$ 5 dele lá na caixa de leite, está tudo bem. Com 20% é tributo, mas está jóia para ele. R$ 5 ele não sente a diferença. Agora, R$ 5 talvez para uma pessoa pobre, de baixa renda... Com certeza, para uma pessoa faz pobre, toda para a uma pessoa diferença, desempregada, entendeu? vai fazer Exato, toda a diferença. exatamente. E aí é que tá, ao invés da gente seguir, né, o que deu certo no mundo, que é nos países desenvolvidos, onde eles visam a tributação sobre a renda, não, a gente quer ir na contramão de países desenvolvidos. Não me parece uma atitude muito sábia. Que maravilha essas informações, eu acho muito útil, até porque o nosso consumidor, né, o nosso povo, eles não têm muito acesso a essa informação. Agora eu gostaria que o senhor deixasse aí para os nossos seguidores aí do canal do YouTube, para que vocês possam compartilhar com o maior número de pessoas possível o seguinte: qual é a orientação que o senhor pode passar para todos nós referente a essa reforma? Nós devemos já ver com o contador, se nós temos que fazer alguma mudança na nossa PJ, o que nós devemos fazer? Beleza. O que acontece é o seguinte, todos esses projetos de lei que estão tramitando no Congresso, as PECs também, que são propostas de emenda constitucional para modificar a Constituição, ainda estão todos tramitando, vão passar pela Câmara dos Deputados, vão passar pelo Senado para serem aprovados. Então, não tem nada oficial ainda, não teve lei publicada ainda, então nada disso que nós estamos conversando está realmente vigente, nada disso está valendo ainda. A orientação é para que sempre busquem estar se informando nos noticiários, buscando conhecimento nessa área, porque é realmente uma área que impacta a nossa vida diretamente e também a nossa economia. Isso está diretamente ligado à nossa economia e é extremamente necessário a gente ficar monitorando os nossos governantes para poder, sim, passar para eles os dizeres que nós estamos fiscalizando e que queremos uma carga tributária justa, digna para se viver bem, com uma justiça tributária adequada. E, por fim, a gente sempre busque ao nosso contador para ver as nossas modificações da carga tributária, principalmente na empresa, para ver se é necessário fazer algum ajuste, algum planejamento tributário, algum benefício fiscal, se eventualmente, ainda com os projetos de lei, que esse é um detalhe, eles estão buscando acabar com os incentivos e com os benefícios, e aí entra outra discussão também enorme de que, em razão da grande territorialidade do Brasil, isso é ruim. É ruim. Porque nós temos diversas regiões com políticas diferentes, com natureza jurídica diferente, né? Com culturas diferentes. Exatamente. Então, às vezes... com índice de desenvolvimento humano diferente. Exato. Então, acaba se tornando necessário os benefícios, os incentivos para incentivar o desenvolvimento dessas regiões. Então, assim, se fosse deixar uma palavra importante, é que a gente busque sim o conhecimento nessa área, porque ela impacta diretamente a nossa vida. E ficar atento a isso. Muito obrigado, foi uma honra ter aqui o Dr. Guilherme Ribeiro Pimentel. E olha, fiquem tranquilos, nós vamos estar aqui colocando no Síndico Legal, no site do Síndico Legal, o artigo que ele fez. E continue nos seguindo, compartilhe, porque nós vamos estar trazendo para vocês todo o tramitar dessa PEC. Ou seja, qualquer mudança, qualquer aprovação, estaremos aqui de volta no nosso programa A Pauta é Direito, aqui no canal do Síndico Legal. Até mais!